Olá, mais uma semana que o Senhor nos dá. Começamos mais um programa Viva Bem. Tenho certeza que Deus tem sido zeloso com a tua vida, com a tua família, com a tua casa, que a semana vai ser a melhor semana da sua vida. Eu tenho certeza que o nosso Deus maravilhoso está inundando o teu coração e transformando as coisas, mudando coisas, e que essa semana seja uma semana de graça para a tua vida. Meu nome é Ernesto, sou pastor há 25 anos e esse canal serve para te abençoar. Sou terapeuta também, trabalho na área da psique. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus tem cura, restauração para a tua vida. Pensamento da semana. Aquilo que nós toleramos acaba de nos moldar. Aquilo que toleramos acaba por nos moldar. O que você acha dessa frase? Aquilo que eu tolero acaba moldando a minha identidade, acaba moldando a minha cultura, o meu costume. Quando nós olhamos a questão tanto da psique, como da terapia, como também da parte bíblica, eu posso chegar à conclusão que todo ambiente conta uma história. Tem lugares que muitas vezes eu passo e aqueles lugares me traz paz, me traz alegria, me traz, sei lá, algo bom naquele lugar. Mas tem lugares que eu passo que eu sinto opressão. Você já passou por esse momento de passar por algumas casas e ambientes, parece que tem algo oprimindo aquela casa, oprimindo aquele lugar. Lembro-me do momento que eu vivi lá no Japão por 17 anos, e o Japão, ele é oprimido por suicídio, por tristeza, por depressão, é muito forte ali, mas é um ambiente que foi marcado de geração em geração ali e deixou ali vestígios emocionais, vestígios espirituais ali naquele lugar. Quando nós olhamos ali em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20, há uma passagem que Jesus chega à terra de Gadara, aos gadarenos, e ali se encontra, ali quando ele desembarca do seu barcozinho, ele encontra ali um endemoniado, o endemoniado gadareno. E isso é algo que é muito explícito nesse texto. Quando nós olhamos o mesmo texto no livro de Mateus, ali fala sobre 2 endemoniados. Então quer dizer que não havia apenas um, havia mais endemoniados. Era uma terra marcada por opressão maligna, por opressão espiritual ali naquele lugar. E muitas vezes isso refletia na vida daquele povoado, daquela região, e aquele espiritual. A primeira coisa que eu vejo é que Jesus ele desembarca bem ao cemitério, né? Então, a porta de entrada era um cemitério, era um sepulcro, era morte. Muitas vezes a sua vida foi marcada por morte, às vezes a sua casa foi marcada por morte, perdas, rejeições, por situações que muitas vezes não foi nem você que produziu, mas foi as circunstâncias que aconteceu ali naquele lugar. Aquele lugar era marcado por um lugar de prisão. Havia um homem dominado, aprisionado, mas nem as prisões conseguiam contê-lo, como diz a palavra de Deus. Aquele lugar era marcado por uma questão de impureza, uma cultura que aceitava aquilo que Deus rejeita. Eles criavam porcos, e ali em Levíticos capítulo 11, não poderia ter porcos. Então ali havia uma quebra de princípio, havia ali uma quebra de obediência, e toda vez que nós quebramos princípio, o princípio nos quebra. Pode ter certeza, quando você desobedece a lei nos quebra, e isso é algo que acontece muito claramente em nossas vidas. E parece assim, e o que mais me choca, que tudo estava normalizado, o povo acostumou com aquele caos, o povo acostumou com aquele homem, né, de sepulcro em sepulcro, querendo ali atacar a todos. O errado virou aceitável, a dor virou uma rotina. Às vezes você vive nessa condição. Eu acostumei a não dar certo, eu fui feito para não ser feliz, eu fui feito para ser traído, eu fui feito para ser traída. Não, necessariamente não, porque Jesus, ele entrou naquele lugar. Jesus entrou ali naquela cidade, Jesus apareceu ali naquele lugar. E é interessante que o que mais me assusta era o conformismo daquele povo por parte daquele homem com aquela legião ali naquele lugar. Parece que aquele homem virou parte da paisagem. Eles decidiram parar de lutar contra aquilo. Se nem as prisões seguravam, muitas vezes essa é a nossa situação. Muitas vezes nós vivemos conformados com a derrota, conformados com a perda, conformados com a destruição, achando que aquilo não é para nós. Eu quero falar algo totalmente contrário disso. Os pensamentos que Deus tem para ti são pensamentos de paz.
Os planos que Deus tem para a tua vida são planos de paz. E quando Ele entra, Ele transforma ambientes. Ele faz com que aquela opressão acabe. Ele faz com que aquela identidade seja restaurada. Ele faz com que o caos não se torne a última palavra da vida. Às vezes você está nessa condição. Aquele homem não tinha nome. Porque quando Jesus perguntou qual é o seu nome, eles falaram Legião. É como que se as circunstâncias, as adversidades, as perdas, a opressão moldou a identidade daquele ser, daquele homem. Ele estava distante do Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Aquilo que você não confronta, ela vai começar a dominar para você. Aquilo que você não confronta, ela vai começar a te dominar. É como que se eu permitir que aquilo aconteça, eu aceitei a derrota, eu aceitei aquele mal, eu me moldei aquele mal. Hoje é tempo de mudar isso e nós vamos orar pela tua vida hoje. Eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Há um perigo quando nós nos conformamos com o caos, quando nós conformamos com uma vida sem Deus, quando nós nos conformamos com a dor emocional, com relacionamentos quebrados, com ausência de propósito, com frieza na minha família, no meu casamento. Só que quando Jesus declara, ele vai declarar sobre a tua vida, você não foi chamado a adaptar ao caos, mas para viver em transformação, porque quando Jesus entra, o ambiente se transforma. Que coisa boa! Oh, glórias a Deus! Só que ali você vai ter que fazer uma escolha, Jesus ou porcos. Quando tudo estava perfeito, aquele homem que vivia em sepulcros, que quebrava as correntes, estava sentado em perfeito estado e vestido, apareceu aquele povo olhando apenas o prejuízo material do que a presença de Deus ou do que a restauração daquele homem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As suas prioridades vão revelar quem governa no teu coração. Quem são os porcos que você tolera sobre a tua vida. A coisa mais interessante que eu acho, que às vezes que as coisas espirituais se tornam tão pesadas. Às vezes você trabalha 12 horas por dia, mas não tem tempo para orar 1 hora. Às vezes você trabalha 6 dias por semana, mas não tem tempo para ir 2 horas por semana na presença de Deus, na casa de Deus, cultuar a Deus junto. Será que não é um momento de nós mudarmos as nossas prioridades, você mudar a sua prioridade, de você confrontar a sua preguiça às vezes, ou a sua dor, ou a sua perda, ou a sua falta de perdão? Hoje é dia de fazer escolhas. E a minha pergunta é, como eu posso mudar o ambiente? Vou colocar 3 coisas. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler aqui. Em diante diz, tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da tua boca e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Os teus lábios olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto o que está diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam ordenados e não declines nem para a direita nem para a esquerda. A primeira coisa, para você mudar o seu ambiente, mudar a sua casa, mudar a cultura espiritual da tua vida, cuidado com o que sai da sua boca. A sua boca cria ambientes. A sua boca libera bênçãos e maldições, vida ou morte, medo ou fé, construção ou destruição. Você pode liberar hoje reclamação, negatividade, murmuração. Esse ambiente que você vive será este. Mas quando você declara fé, paz, graça, perdão, o seu ambiente começa a mudar. Então começa com pequenas atitudes, em vez de chamar daquilo que não se deve chamar, começa a profetizar. Olha, eu abençoo a minha casa, abençoo meus filhos, meu marido, minha esposa, eu abençoo a minha igreja, eu abençoo a minha cidade, e meus olhos verão a glória do Senhor neste lugar. Que coisa boa. A segunda coisa que diz esse texto, cuidado com o que os seus olhos veem. Você sabia que você se alimenta, você alimenta a sua alma com os seus olhos? Os seus olhos são a sua boca emocional e a sua boca espiritual. E o que você tem colocado, quais são os valores, quais são as coisas que você tem permitido que os seus olhos vejam no seu celular, telemóvel, ou na sua televisão, no seu computador, ou andando na rua. É você que tem que ditar isso, porque os seus olhos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, diz a palavra de Deus. Terceiro, cuidado com os seus pensamentos. Tudo que deve guardar, guarde os teus
pensamentos. Pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram decisões, que decisões geram o quê? Comportamentos. Olha só que coisa. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram decisões, e decisões geram comportamento. Se você não governa sua mente vai governar você. Jesus transforma ambientes. O texto termina com uma transformação visível. Antes do que era morte, opressão e caos, se transformou em um homem restaurado em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Isso prova que quando Jesus entra, a cultura do ambiente muda. E a minha pergunta que eu quero deixar para você: o que você tem tolerado? Quais os porcos você tem protegido? Os ambientes mudam enquanto protegemos aquilo que Deus quer remover. Para de proteger isso. Começa a confrontar, a alinhar. Começa a fazer a pergunta: isso faz parte do propósito de Deus na minha vida? Isso faz parte que eu quero para minha casa? Grandes coisas vão mudar sobre a tua vida. Eu queria terminar aqui com uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu venho colocar esse irmão, essa irmã, essa pessoa. Pai, você conhece a história, você conhece o ambiente. Entra nesse ambiente, entra nessa casa, entra nessa mente. É que a cada dia essa pessoa venha experimentar a tua boa mão, a tua perfeita voz, a tua vontade, o teu propósito sobre a vida dela. Que o teu Espírito Santo dê sabedoria, discernimento, missão, propósito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse estudo que nós tivemos, porque o nosso lema aqui é você viver bem, e viver bem é ter um ambiente restaurado e abençoado. Que Deus abençoe uma ótima quinta-feira. Até a próxima quinta, se Deus assim permitir. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.